A paz do Senhor, meus queridos adolescentes. Hoje estamos aqui, com a graça de Deus, para mais uma aula online da EBD, né? Questão aí do Covid-19, não estamos podendo ter aulas presenciais, mas que Deus possa estar abençoando a nossa vida através dessa aula e que o nosso conhecimento em Cristo possa estar crescendo cada dia mais. Bom, a nossa aula hoje, né, a aula 4 da nossa revista, ela traz um tema muito importante para nossas vidas, né? Principalmente no dia que estamos vivendo hoje. O tema hoje traz a seguinte expressão: eu devo ser assim? Então, o que a nossa lição hoje vai trazer para a gente nessa perspectiva? Como é que devemos nos comportar, como é que devemos ser neste mundo, né, que vivemos? Então, como é que nós, como um papel de cristão, como um adolescente cristão, deve viver nesse mundo que estamos hoje? A nossa revista, a nossa lição hoje vai trazer aí o nosso texto bíblico, né? Eu que gostaria que você pegasse a sua Bíblia, né, neste momento, para a gente ler juntos, né? O nosso texto bíblico ele está em Gálatas 5:16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Muito importante termos consciência, né, que a natureza humana ela é uma natureza infelizmente mal. Por que uma natureza mal, né? Porque se você for olhar lá em Gênesis, né, voltando lá em Gênesis, no início, né, de toda a criação da humanidade, o homem, né, por sua vaidade, né, por sua vontade de querer ser igual a Deus, ele pecou. Quando nós estudamos a Bíblia, sabemos que lá no Jardim do Éden existia duas árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida eterna. E o homem, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, o homem ele começou a ter ciência do que era bom e do que era ruim. E isso foi um pecado porque transgrediu a vontade de Deus na vida do homem, que era que o homem conhecesse somente as coisas boas, que o homem só tivesse conhecimento da palavra boa de Deus e tivesse uma vida eterna na bondade. Mas o homem, ele, por sua ganância, ele pecou. Então isso tornou a essência do homem mal. Então o pecado, ele acabou se enraizando na vida humana e trazendo esse aspecto de mal para o ser humano. É interessante entendermos isso, que quando damos ouvidos à nossa carne, né, quando damos essa brecha à nossa carne, estamos nada além mais do que nos colocando à vontade das coisas ruins, das coisas más. Então é muito interessante, é muito importante que sim, devemos ligar ao Espírito, que são as coisas boas, as coisas que são vindas de Deus. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso no decorrer da lição. Com esse contexto, que devemos, né, dar mais força ao Espírito, né, alimentar mais as vontades do Espírito, alimentar mais a vontade de Deus em nossa vida, é importante a gente entender que a vida cristã ela é uma vida paradoxal. O que é uma vida paradoxal? Quando a gente vê o significado dessa palavra, essa palavra ela fala que ela desafia a lógica, né, do senso comum, ela é contraditória, né, ela é contraditória às opiniões, né, aos sentimentos e no comportamento. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ser contrariar as pessoas, você tem que ser aquela pessoa que é do contra, aquela pessoa que é contra tudo, aquela pessoa que protesta contra tudo. Na verdade, não é bem assim o sentido dessa palavra. O que essa palavra quer dizer referente à nossa vida cristã? Isso quer dizer que o mundo, tudo que tem no mundo, né, todas essas coisas ruins, todas essas coisas que acontecem no mundo, nós como cristãos temos que ir contra isso. Então, muitas das vezes acontece situações assim. Você
você pede para o seu pai, pede para sua mãe, para ir naquela festinha da escola, para ir naquela festinha do colega que vai fazer um aniversário, né? Aquela festinha que vai acontecer na casa dele. E seu pai, sua mãe não quer deixar você ir. Né? Não, você não vai. E aí você fica zangado com ele. Ah, mas pai, ah, mas mãe, ah, mas minha avó, todo mundo vai estar lá. Mas todo mundo, sabe que vai ter lá 7 milhões, 7 bilhões, né, de pessoas lá? Será que a humanidade toda vai estar lá? Não, nem todo mundo vai estar lá. Mas eu entendo, como você disse, que todo mundo do seu ciclo social vai estar lá. Mas temos que entender a seguinte situação. O que vai ter nessa festa? Né? O que vai ter nesse lugar? Serão coleguinhas dançando, músicas que não são do agrado de Deus, falando de coisas que não são do agrado de Deus, fazendo coisas que não são do agrado de Deus. Aí você fala assim, não, mas eu tenho consciência do que eu sou cristão, né? Eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus. Ah, se alguém me oferecer uma bebida, eu não vou beber. Se alguém me oferecer uma coisa ilícita, eu não vou fazer. Mas voltamos lá, o que o apóstolo Paulo faz, né? Que se você está de frente do pecado, né? Você não tem que resistir o pecado, você tem que correr, afastar da aparência do mal. Então, olha que importante, você não deve ir para lá e ficar resistindo o mal. Mas se você tem a opção de não ir, que é o que o seu pai está dizendo, o que sua mãe está dizendo, que você não vai, então faça isso. É muito melhor para a sua vida. Aí você fala assim, ah, mas aí eu fico sem amigos, aí eu fico sozinho. Mas a gente vai entender que certas coisas é assim na nossa vida cristã, porque é melhor a gente mortificar a carne do que a gente perder a essência do espírito, porque muitas das vezes a gente fica dando essência à carne e a gente perde a essência do espírito. E em uma situação dessa, se a gente perde a essência do espírito, a gente perde a coisa que a gente tem de mais valor, que é a salvação. Então, é por isso que é esse significado da palavra paradoxal, que é isso. Nós, às vezes, vamos ser aquela pessoa que é taxada de diferente, que, você é o diferentão, você é o único que não vai com o pessoal, você é o único que não vai na festinha. Mas a gente temos que entender que nós não somos conviventes com esse mundo. O que este mundo oferece são pratos de lentilhas, são coisas vãs, são coisas passageiras. E temos que entender que queremos para a nossa vida coisas que são duradouras. E as coisas que são duradouras é a vida eterna. Então temos que entender, essas pessoas, elas não compreendem que depois que passarmos deste mundo, teremos uma vida eterna, teremos uma vida com Cristo. E para termos uma vida com Cristo, precisaremos que também, hoje nessa terra, teremos a vida de comunhão com Cristo. Essas pessoas não entendem isso. Então, por isso que elas falam que você não está vivendo a vida, que você não está usufruindo do seu melhor. Então, é importante que nós temos uma vida firme em Cristo, independente daqueles que te julgam por você ter uma vida firme em Cristo, independente daqueles que dizem que você não está fazendo certo, mas você tenha consciência que isso é o certo. Seguir a Cristo é a melhor opção, seguir a Cristo é o melhor caminho, seguir a Cristo é a sua melhor escolha, é a escolha de uma vida de salvação, de uma vida eterna. Próximo ponto da lição, o ponto introdutório da lição, que fala justamente isso. Aí você pega a sua lição e vai estar escrito assim. Você já encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouviu duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Às vezes nos deparamos com essa situação, onde somos confrontados a tomar decisões de grande consequência. Uma pode nos levar para um caminho da vida e da felicidade, e outra pode nos levar para o caminho de amor e tristeza. Às vezes a gente cai em certas situações que nos propõem isso. Aí você às vezes fica pensando, bom, se eu for para a festinha lá com meus colegas, eu vou estar na turma, eu vou ser entregado com a turma, a galera vai gostar de mim, eu vou me enturmar, mas você vai estar correndo o risco de pecar, de fazer uma coisa ruim,
de participar de coisas que não são do agrado de Deus, entristecer a vontade de Deus. E isso vai te causar prejuízos. Tudo que você faz na sua vida tem uma consequência. Então, independente da situação que você faça, isso vai te gerar uma consequência. Isso vai te gerar algo mais para frente. Então, hoje, às vezes, você pode pensar que é uma pequena coisa, mas assim é uma árvore. Você já viu uma árvore, o tamanho que uma árvore é? Tem árvores que chegam a ter 30 metros de altura, 50 metros de altura. Mas será que ela já nasceu assim? Será que ela surgiu e ela é 50 metros? Não. A árvore ela era uma sementinha, pequenininha, às vezes uma sementinha que cabe na sua palma da mão. E ela foi desenvolvendo, por quê? Porque foi regando, foi molhando aos poucos, foi crescendo e ela foi desenvolvendo e se tornou uma árvore gigante. Que agora o vento bate e não derruba mais. Que agora alguém vem e empurra e ela não cai mais. Por quê? Porque se tornou uma árvore gigante. E essa árvore gigante, até para você cortar ela, precisa de maquinários fortes para tirar ela. Para arrancar pela raiz é pior ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pequenas açõezinhas que a gente vai fazendo errada, que isso futuramente pode se tornar em algo muito grande e às vezes algo irreversível, em algo que possa te gerar uma perda muito grande na sua vida. Então é muito importante quando virmos essas vozes no nosso consciente, o que devemos fazer, se vamos perder, se vamos ganhar, temos que dar a voz ao que está à luz da Bíblia, ao que a Bíblia nos traz. Se aquelas pessoas não gostam de você porque você segue a Jesus, se aquelas pessoas não te dão importância porque você segue a Jesus, essas pessoas não vão te beneficiar na sua vida, porque essas pessoas não estão trazendo coisas boas. Então você tem que avaliar isso, você tem que olhar quem são essas pessoas que estão na sua vida, porque essas pessoas não estão te trazendo benefício. Então é muito importante sempre darmos ouvido às coisas de Deus. Bom, e agora entramos, né, no primeiro tópico, né, aí no tópico inicial da lição, que traz o tema toda pessoa é má? Traz uma pergunta, né? Toda pessoa é má? É interessante entender que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Quando a gente estuda lá em Gênesis, a gente vai compreender isso, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porém, o homem, ele, pelo seu egoísmo, ele entrou em pecado. E por entrar em pecado, ele acabou, né, se tornando mal, né, em sua essência, por ter conhecido o bem e o mal. E nesse sentido, o homem agora, ele não só começou a ser dirigido pela vontade de Deus, mas sim pela sua própria vontade também. Então, quando a gente lê aí em Gálatas, né, 5,17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é muito interessante entendermos a situação que agora temos dois caminhos, né? A carne e o espírito, e um se opõe ao outro. Quando o homem ele acaba, né, seguindo a sua própria vontade, dando mais força à carne, ele acaba se tornando uma pessoa egoísta, né, uma pessoa que só pensa em si próprio, só pensa em ganhar, só pensa em ter as coisas da sua vontade. E isso é o que acontece muitas das vezes, irmãos brigando contra irmãos dentro da própria casa. E isso não pode acontecer. A gente vai ver ali a história, né, de Esaú e de Jacó, né, que eram irmãos gêmeos, né, e brigaram entre si, e isso gerou uma discórdia muito grande para toda a família, né? Isso gerou um desconforto muito grande para dentro da sua família. E às vezes, muitas das vezes, nós brigamos, né, dentro da nossa família, e às vezes levamos essa intriga para frente. Só que a gente tem que entender que não é porque nós vivenciamos algo ruim, nós vemos algo ruim, que devemos dar procedimento a isso. Não é isso o desejo de Deus. Não é isso que Deus quer para a gente. Na verdade, o padrão da família cristã não é esse. O padrão da família cristã é aquele que todos vivem em comunhão,
né? Todos vivem no agrado de Deus. Então é interessante que se nós vivemos uma vida em um contexto ruim, temos que pedir a Deus que nos dê força para que possamos mudar. Pois não se engane, né? Mesmo que tentamos viver uma vida no padrão, né, da família de Deus, não se engane que as tentações não virão. As tentações virão. As coisas virão contra a gente, porque o inimigo ele vai tentar destruir sua família. Ele vai tentar te tirar do melhor lugar. O inimigo não quer ver você vencendo. Ele não quer ver você ganhando. Então é preciso que possamos estar fortes, estar firmes nos caminhos do Senhor, para que possamos ter uma família abençoada por Deus, uma família de acordo ao padrão que Deus fez e que Deus agrada. E aí vamos para o segundo tópico, que diz o seguinte: você não está sozinho. Traz essa exclamação. E esse tópico ele vai trazer uma coisa muito interessante, que é que viver conforme a vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Olha o que Gálatas traz para a gente. Gálatas 5:24 traz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é muito interessante porque, por vezes, né, pode parecer uma tarefa impossível, né, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta, né? Então, olha o que o apóstolo Paulo, né, é um missionário experiente do serviço do Senhor, ele também experimentou dificuldades. Então, olha o que ele falou em Romanos 7,15. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Essa confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Em João 14,16, diz assim: Jesus garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando sempre em nosso lado. Então, quando Cristo ele subiu para os céus, ele falou que o Pai enviaria o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. Hoje, aqui temos o Espírito Santo que está do nosso lado. Então, o Espírito Santo está nos ajudando. Então, muitas das vezes, você acha que está sozinho, acha que não consegue fazer as coisas de Deus, não consegue seguir os caminhos do Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te dar força. Então é de grande importância a gente entender isso, que a gente tem um Pai que nos ajuda, a gente tem alguém que nos fortalece, alguém que nos dá força. Então esteja isso em mente, você não está sozinho. Deus é contigo, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer te fortalecer cada dia mais. Esteja sempre firme nos caminhos do Senhor, que Deus sempre vai te abençoar. E aí entramos no nosso terceiro tópico, viva diferente, a escolha é nossa. Esse tópico vai justamente trazer esse sentido que a escolha é nossa. É nós que devemos escolher o caminho. Nós que devemos escolher para onde devemos ir, né? Ou quais são as escolhas que fazemos na nossa vida é de obrigação nossa. Se queremos escolher seguir o caminho de Cristo ou se queremos escolher seguir o caminho do mundo. Então, é muito importante, né, fazermos a escolha certa. Então, a gente tem dois pontos, né, dois caminhos para escolher. Escolher uma vida com Deus ou escolher uma vida no mundo. E temos que entender que se escolhemos uma vida no mundo, estamos fadados ao fracasso, né? Estamos fadados a perder nossa salvação. Pois temos que entender que se escolhemos uma vida de pecado, nós perdemos a nossa salvação. A nossa alma vai ser condenada ao sofrimento eterno. Então é muito importante que escolhemos o caminho certo, que é um caminho com Cristo, um caminho de acordo às coisas que Deus quer na nossa vida. Então é muito importante que escolhemos o caminho do Senhor. Mas é interessante entendermos que mesmo escolhendo os caminhos de Cristo, os caminhos de Deus, que é o caminho certo, devemos tomar muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. Pois muitas das vezes falam assim, eu vou na igreja, eu sou crente,
né? Eu frequento a EBD, eu leio a palavra, né? Eu leio a Bíblia, mas ao mesmo tempo você também pesca na escola, você passa cola, você mente, né? Você engana. Então, tome cuidado, né, com as nossas escolhas, pois nossas escolhas geram situações que vai nos desbeneficiar. Olhe, pense bem, pense numa viagem. Viajar é bom, né? Viajar é uma escolha boa. Você ganhar uma viagem de graça, pense aí em uma que boa opção você está tendo. E aí, tendo essa viagem, você tem uma viagem para o norte do país e uma viagem para o sul do nosso país. A gente sabe, né, você que estuda geografia, que no norte do nosso país é mais quente e que no sul é mais frio. Então, logo quando eu falo para você, você ganhou uma viagem para o norte, você vai arrumar sua mala com roupa mais leve, roupa mais frescas. E se eu falo, você ganhou uma viagem lá para o sul do país, você vai colocar uma mala com roupa mais quente, roupa mais pesadas, né? Cachecol, luva. Mas e se porventura na hora da sua viagem você trocar as malas e você ir para o norte com a mala que você arrumou com roupas quentes? E se você ir para o sul com a mala que você colocou roupas leves? Imagine só, você vai passar por sofrimento, né? Você vai sofrer ou muito calor ou muito frio. Então é justamente isso. Nós, por mais que a gente escolha o caminho correto, que é o do Senhor, é preciso ainda assim termos as escolhas corretas dentro do caminho do Senhor, que é o quê? Fala assim, eu já aceitei Jesus, e Cristo é meu Salvador, eu já sou crente, né? Eu vou na igreja, eu estou aqui na igreja, então já está bom demais, eu vou na EBD, eu participo da EBD, mas não é só isso. É preciso que nós temos uma vida, né, de acordo com as coisas de Deus. E o que é uma vida de cristão? É uma vida de oração, uma vida de jejum, é ler a Bíblia, é ter comunhão com os irmãos, é contribuir com a obra de Deus, é fazer a obra de Deus, é falar do Evangelho, é ser exemplo no meio da sociedade, é ser um modelo como Cristo foi na sociedade. Então não basta você dizer que você é cristão, você tem que escolher as coisas certas para você ser referência na sociedade. Então é muito importante que mesmo sendo cristão, mesmo sendo um adolescente que escolheu o caminho de Cristo, que é o correto, você tenha atitudes de um cristão. Você tem atitudes de um cristão que está nos caminhos do Senhor. Não adianta você dizer que é cristão e continuar mentindo. Não adianta você dizer que é cristão e escolher a mala do engano, escolher a mala da pesca na escola, escolher a mala que tem as coisas erradas. Então não adianta você seguir, querer viajar nos caminhos de Cristo com a mala errada. É preciso que você viaje nos caminhos de Cristo com a mala correta, que é a mala da oração, a mala do jejum, da leitura bíblica, da comunhão com Cristo, da comunhão com os irmãos, do aprendizado, do crescimento espiritual. Isso é muito importante. Então, que Deus possa abençoar e que você possa escolher a coisa correta, escolher a mala correta para essa viagem num caminho que é Cristo Jesus, que o caminho que Deus preparou para a sua vida. Deus possa abençoar a sua vida. E para concluirmos, né, é interessante que mesmo que a nossa natureza humana, ela vai contra as coisas que é de Deus, do agrado de Deus, ela vai contra as coisas que Deus escolheu. Muitas das vezes passamos muito tempo na rede social, mas não lemos a Bíblia. Passamos muito tempo lá no videogame, mas não oramos, né? Passamos muito tempo no YouTube, mas não fazemos jejum. Às vezes o jejum é porque a gente está jogando videogame e esquece de almoçar, esquece de lanchar. Isso não é jejum. Então é interessante que, por mais que essa natureza humana não leve as coisas que não agradam de Deus, a gente tem que entender que é o que diz Isaías, né, 41:13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo.
Então é muito importante você entender que por mais que você às vezes sinta dificuldade, às vezes é difícil, né? Às vezes seguir os caminhos do Senhor, mas Deus está te falando, Ele te toma pela a tua mão direita, Ele vai te ajudar. Então não tenha medo, siga os caminhos do Senhor, esteja firme nos caminhos do Senhor, pois você vai receber uma grande bênção na sua vida. Você vai ver como é que sua vida vai se transformar escolhendo os caminhos do Senhor. Você vai ver como é que sua vida vai prosperar escolhendo os caminhos certos. Como é que sua mente vai melhorar. Como é que sua vida como um todo melhora. Pois quando você escolhe os caminhos do Senhor, as coisas boas, as bênçãos do Senhor será derramada na sua vida. Então eu quero te desejar que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar nos caminhos do Senhor firme e forte, adorando a Deus, crescendo com Cristo, para que você possa ser um modelo de cristão nessa sociedade. Não deixe a natureza humana te dominar. Ore, peça para que o Espírito Santo possa estar te ajudando, possa estar te abençoando, possa estar te fortificando cada dia mais. Um abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou com saudade de vocês, queria estar lá com a sala, sentindo a presença de vocês, vendo o rosto de cada um. Mas infelizmente estamos nessa situação, não podemos ainda estar em contato, mas Deus abençoe a vida de cada um. E oramos para que tudo isso possa passar o mais rápido possível, para que possamos voltar à nossa sala ali presencial. Deus abençoe a vida de cada um e faça a escolha certa. Escolha Jesus, escolha Deus, escolha o caminho certo. Esse é o melhor caminho. Ore e fala: Deus, neste momento eu aceito você como meu verdadeiro caminho, como a minha verdadeira forma de vida. Eu quero viver os mesmos caminhos que Jesus viveu, a mesma essência, seguir os passos de Cristo. E Deus vai abençoar a sua vida grandiosamente. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima lição. Deus abençoe. Amém.